gente pode ir abordando devagarinho em relação aos conceitos de software e hardware. Acompanhe em tela cheia aí essa subdivisão. Eu botei para ti ali, ó, software, subdividindo em utilitário, básico e aplicativo. Vem cá. O que seria um software básico? Software básico é aquele que serve de base para os outros programas funcionarem, ou serve de base para a operação do computador. Exemplo de software básico, os sistemas operacionais. Se a gente pegar como exemplo bem típico, eu diria, o sistema operacional Windows, o sistema operacional Linux, são exemplos de software básico. Mas por que os sistemas operacionais são exemplos de software básico? Basta imaginar o teu cotidiano. Imagina, tu espera o Windows carregar, depois é que tu vai usar o Word, o Excel, o PowerPoint, acessar a internet. Se tu está esperando o Windows carregar, para depois usar os outros programas e para utilizar o teu computador, é porque o Windows está servindo de base para que os outros programas possam funcionar. Senão, tu teria que esperar o Word carregar para depois usar o Windows. E não é o que acontece. Tu espera o Windows carregar e depois é que tu vai usar o Word, tu vai usar o Excel, tu vai acessar a internet. Portanto, o Windows, que é um sistema operacional, assim como também o Linux, que é um outro sistema operacional, mas vamos pegar aqui especificamente o Windows. O Windows é software básico. Por quê, professor? Porque todo sistema operacional é software básico, porque servem de base para que outros programas possam funcionar e também servem de base para operação e gerenciamento dos recursos do computador. Então, quando eu pensar em Windows, quando eu pensar em sistema operacional, eu vou enquadrar como software básico. Qual é outra subdivisão que nós temos importante quando nós falamos de software? Nós podemos observar aqui que eu estou colocando a ideia de software aplicativo. Observa em tela cheia um pouco. Acompanha editores de textos, planilhas, editores de apresentação como Word, Excel, PowerPoint, são exemplos de software aplicativo. Volta aqui um pouco. Por que eles são exemplos de softwares aplicativos? Porque servem para uma aplicação específica no teu cotidiano. Quando tu usa o Word, tu está usando para a edição de texto. Quer dizer que ele tem uma aplicação específica no teu cotidiano que é editar texto. Quando tu usa o Excel é um aplicativo de planilha de cálculos eletrônica. Ele tem uma aplicação específica no teu cotidiano que é realizar cálculos através de planilha. Quando tu usa o PowerPoint é um aplicativo também, porque tu usa ele para construir apresentações e slides. Então o PowerPoint também é um aplicativo porque tem uma aplicação específica no teu cotidiano. Pois bem, quando um software não foi feito para servir de base para os outros funcionarem, como é o caso do software básico ou dos sistemas operacionais, nós temos os softwares aplicativos, que são aqueles que servem para uma aplicação específica do teu cotidiano. Então, o Word é aplicativo, Excel é aplicativo, PowerPoint é aplicativo, LibreOffice Writer também é um aplicativo de edição de texto, o LibreOffice Impress, aplicativo de apresentação, o Internet Explorer, um aplicativo para navegar pelas páginas da web, porque todos esses têm uma aplicação específica no teu cotidiano e por isso mesmo são chamados de softwares aplicativos. É muito interessante a gente ter em mente essa ideia, ok? Bem, pessoal, outra dica importante para a prova, além dos softwares aplicativos, existem também aqueles que nós vamos chamar de software utilitário. Olha em tela cheia um pouco para mim. Software utilitário são aqueles tipos de softwares específicos que se propõem à manutenção do sistema. Quando é que eu vou chamar um software utilitário? Vem comigo. Um software utilitário é aquele que eu uso para manutenção. Essa manutenção pode ser inclusive de segurança. Os antivírus são bons exemplos de softwares utilitários. Por quê? Porque o antivírus serve para a manutenção do sistema. Tu utiliza o antivírus para dar um certo tipo de manutenção no sistema. Então, quando pensamos em utilitário, pensa em dar manutenção. Professor, mas me explica melhor essa história de manutenção dos antivírus. Tu imagina que tu tem um sistema antivírus para verificar a existência de vírus de computador no teu sistema e tentar remover. Se o antivírus tenta verificar a existência de vírus e depois tenta remover esses vírus de computador, é porque um antivírus é um software utilitário, porque ele se propõe a um certo tipo de manutenção. Remover os vírus de computador do teu sistema é um tipo de manutenção.
Existem outros exemplos de utilitários. O desfragmentador de disco é um outro exemplo de utilitário. O desfragmentador é um utilitário do Windows que reorganiza a estrutura de armazenamento de dados de uma unidade, permitindo que os dados fiquem em setores mais contíguos, mais próximos, e com isso o acesso a esses arquivos seja mais rápido. A ideia do desfragmentador, percebe, também é manutenção do sistema, é deixar um acesso mais rápido aos dados naquela unidade de armazenamento. E sempre que se propõe a um certo tipo de manutenção, nós chamamos de software utilitário.